Estamos aqui hoje para falar sobre o primeiro episódio da nova temporada de Loki, uma das melhores séries da Disney, o que não é tão difícil, não é mesmo? Que música gostosa, né? Vamos combinar. Finalmente a segunda temporada de Loki estreia com um episódio extremamente agitado e um episódio que não perde um segundo. O episódio começa do exato ponto onde termina a temporada anterior, com Loki vendo uma estátua enorme daquele que permanece e vendo que os seus amigos Morbius e B15 não o reconhecem mais. E a gente começa descobrindo que ele não estava em outra linha do tempo, mas sim que ele estava no passado da TVA. Loki começa a entender que aquilo onde ele está não é outra linha do tempo, mas sim a linha do tempo que ele estava, porém no seu passado. E aqui a gente começa a ver que ele está sendo jogado toda hora pro passado e pro presente. Ele está em um local no presente e do nada ele é jogado para aquele mesmo local, porém no passado. E aqui a gente tem um problema que logo mais pra frente eu vou citar ele. E aqui a gente também vê o Morbius e o que está acontecendo na TVA, porque a partir do momento que aquele que permanece morre, tudo vira uma bagunça, tudo tá maluco, tá louco, tudo tá completamente pirado. E a TVA, ela tá um completo caos. Realmente, a morte daquele que permanece gerou um completo caos em todas as linhas do tempo. Morbius e B15 são chamados pra, vamos dizer, depor por não estarem apagando os variantes que estão surgindo. Após uma conversa junto com a general, eles chegam a um acordo ali, um diálogo muito interessante. Eles chegam a um acordo ali que não vão mais apagar os variantes que aparecerem. E eu tenho certeza que a gente vai ver mais essa general aí nos próximos episódios também, tá? A gente tem um certo diálogo ali, a general acaba mandando os soldados irem à procura da Sylvie. A gente tem um certo diálogo um pouco interessante aqui, curioso. E a gente acaba vendo que a general manda o seu guarda ali, meio guarda líder, chamar todos os outros guardas para irem atrás da Sylvie, porque ela tá desaparecida. Seguimos e somos apresentados por um personagem deveras interessante, a melhor surpresa desse episódio. O Ouroboros, vivido pelo recente ganhador do Oscar de melhor ator coadjuvante, Ken Hulken. Olha, vou ser bem sincero, é muito fantástico você ver atores que eles transmitem carisma sem falar muito. Eles transmitem carisma somente pelo olhar, só pelo olhar em uma câmera. Só você vê aquele ator, aquele personagem, ele não precisa falar muito, ele já transmite aquele carisma. É como o Loki ele tem aquele carisma dele único, e eu tô para te dizer que eu acho que é um dos últimos carismas que sobreviveram da antiga geração do MCU. E o Ouroboros também, ele surge aqui com um carisma impressionante. O próprio ator tem isso, ter esse carisma que faz a gente gostar do personagem sem você ver muito dele. E a química do Morbius, do Ouroboros e do Loki é incrível, é fantástica. Do Morbius e do Loki você já vê aquela construção toda na primeira temporada, dessa química entre os atores, e aqui junto com o Ouroboros é fantástico, é uma cereja ali no topo do bolo. É realmente incrível essa química que eles têm. E é a melhor coisa do episódio. O episódio inteiro ele se sustenta com a química desses três personagens. É realmente muito bom. E aqui, quando esses três se encontram, é que temos um problema. Temos um problema aqui que quando eu estava vendo não me incomodou muito, mas parando pra pensar nele começou a me incomodar bastante. O fator do Loki ficar alternando entre o passado e o presente é algo muito interessante, mas muito mal pensado algumas vezes. Eu entendo que a história precisa prosseguir, o roteiro tem que ser cumprido. E se você ficar com um personagem que é o principal, o nome da série é Loki, ele é o personagem principal da série, você ficar alternando ele toda hora entre o passado, presente, de repente assim, você não vai conseguir seguir o roteiro programado que você tem. Ou seja, a história que a temporada quer nos contar não vai ser contada, ou se for, vai ser muito mal contada. Mas o Loki aqui, ele tá junto com Morbius e Ouroboros no presente, na realidade deles. Tranquilo, até aí tudo bem. De repente, o Loki ele é transportado para aquele mesmo local no passado. O Loki já conheceu o Ouroboros lá no presente, porém no passado eles não se conhecem, então eles começam a se comunicar e o Loki começa a explicar para ele o que é que tá acontecendo. E nessa explicação de vai e vem, ao mesmo tempo o Morbius tá conversando com o Ouroboros para tentar achar um jeito de ajudar o Loki. O Ouroboros ele começa a dizer que não sabe, porém ao mesmo tempo o Loki tá no passado falando com o Ouroboros e tentando falar com ele também ali para ele tentar ajudar ele. E o Ouroboros do passado começa a achar soluções. E o Ouroboros do presente, que tá com o Morbius, ele começa a lembrar dessas soluções. De repente, ele começa a falar, não, isso não tem como. Não, eu não sei disso. De repente, opa, peraí, eu tenho uma coisa aqui. Ah, peraí. Eu lembrei disso. Então tudo que o Loki tá fazendo no passado tá alternando no futuro da mesma realidade. O que não faz sentido algum, porque se você parar pra pensar, se o Loki ele tá no passado interferindo, se comunicando com o Ouroboros, interferindo em algo que vai gerar algo lá no futuro, ele criou uma outra linha do tempo.
certo? Tudo bem. Aqui não. Aqui isso é jogado apenas pra ser uma cena meio cômica. E é como se fosse, na mesma linha do tempo, é como se fosse tipo, tudo já tá meio que na merda mesmo. Já tem 1 trilhão de linha do tempo. Então é isso, não preciso te explicar o que aconteceu aqui. É a mesma realidade, mesma linha do tempo. E tudo tá acontecendo no passado. O Ouroboros não tinha vivido ainda, mas ele tá começando a se lembrar como se ele tivesse vivido. O que eu achei ridículo, na minha opinião, eu achei algo ridículo. Quando você para pra pensar nisso, ele é ridículo. Mas quando você para pra pensar em qualquer filme ou série que aborde viagem no tempo, ele acaba ficando meio que sem sentido mesmo. Então tá bom, o roteiro tem que seguir, então seguimos juntos. E lembra que eu falei ali no começo do vídeo que tinha outra coisa que me incomodava? Aqui tá ela também. Você começa o episódio vendo o Loki, ele indo do passado ao futuro de repente. Começa a dar uns trecos nele, ele vai pro passado e ele volta pro presente. De repente, mas geralmente demora um pouco. Tanto é que ele fica até um pouco preso ali no passado, arruma umas encrenquinhas, volta pro presente. Ele tá todo bugado, a cabeça dele tá toda bugada, mas ele demora um pouco essas transições. E de repente, quando ele tá com o Morbius, essas transições começam a fazer tipo como se fosse algo de segundos, o que não faz sentido, porque do nada ele aprende a conseguir controlar isso do nada, sem nenhuma explicação. De repente, ele aprende a controlar a vontade dele de ir pro presente e do passado. De repente, em questão de segundos, não faz muito sentido, mas ok. O roteiro tem que seguir, e a série também, e o episódio também. Então, vamos lá. Seguimos de novo, passa o pano pra isso. É algo bobo, simples, mas é algo que é um pequeno detalhe que faz muita diferença não ser explicado e ser tratado como se fosse... Tá, a gente tem esse problema, mas vamos passar que a gente tem coisa mais importante pra resolver no episódio. É como se fosse isso. Tudo bem, seguimos novamente. Após uma série de eventos, literalmente o Morbius acaba pescando o Loki, né, nessa linha do tempo maluca, e ele acaba ficando fixo ali no presente, pelo menos é o que a gente entende até aqui. Mas nesse meio tempo também o Loki ele dá uma passadinha no futuro. O que o episódio estava explicando é que ele só ficava alternando entre o passado e o presente. Agora ele deu um pulinho no futuro. O porquê? Ninguém sabe. Qual o motivo, qual a razão? Ninguém sabe. Não tem explicação. E o episódio acaba com a general da TVA mandando um exército enorme atrás da Sylvie pra tentar achar ela e pelo jeito apagar ela da existência. E na cena pós-créditos, isso mesmo que você ouviu, cena pós-créditos. Hoje tem cena pós-créditos. Na cena pós-créditos a gente descobre que a Sylvie ela tá em Oklahoma na década de 80 comendo um McDonald's. Porque ela matou aquele que permanece e ela acha que tá tudo tranquilo, tudo normal. Mal sabe ela a merda que ela fez. Bosta que ela fez, que foi enorme, foi gigantesca e foi absurda. E é isso, gente, é esse o primeiro episódio que foi apresentado pra gente. É um episódio mais ou menos ali, se eu não me engano, de uns 30, 40 minutos. É um episódio legal, gostei muito do episódio, trouxe aquele DNA de Marvel de antigamente pra gente, aquela Marvel que não perde um segundo. São 30, 40 minutos de episódio que não é perdido um segundo, é uma agitação, uma explicação maluca. E é um negócio maluco que é um multiverso. Porque por mais que só tenha um episódio da segunda temporada, ela traz aquela coisinha quentinha da Marvel, sabe? Que faz você se prender. Então vamos continuar nessa esperança de que essa série termine bem também. No demais é isso, gente. O episódio ele tá muito legal, ele tá muito bem feito, tá muito bonito também. Então até o presente momento, um episódio muito legal, muito divertido, que traz aquela energia positiva do MCU de novo pra gente, que é o que a gente tava precisando, porque tava complicado esses últimos tempos. Eu sou bem sincero, eu já não tava mais aguentando ver filme de herói, e ver filme da Marvel pra mim tava sendo um sofrimento enorme. Fico muito feliz que esse episódio tenha sido bom, tenha sido legal, tenha sido interessante, e que o futuro é promissor dessa temporada. A gente tá aí aguardando aí os próximos capítulos. Toda sexta-feira um vídeo novo aqui sobre os próximos episódios de Loki. E vamos ser sinceros, essa musiquinha do Loki é a melhor música de série que a Marvel tem. Tranquilamente, é muito gostoso essa música. Espero que você tenha gostado. Deixe seu like, se inscreve no canal, comenta o que você achou desse episódio e o que você tá esperando. E aí, a Marvel tá te convencendo de novo a assistir mais as suas produções? Cuidado, que temos as Marvels aí e eu estou com 300 pés atrás sobre esse filme. Mas tá bom. E aí, o que você tá achando? Comenta aqui embaixo. E é isso, um beijo, um abraço e tchau.